Governo anuncia incremento na arrecadação de receitas em 6,4% durante o primeiro trimestre deste ano. Comissão Nacional de Eleições não descarta a possibilidade de prorrogar o recenseamento eleitoral por mais uma semana em todo o país. Autoridades do Sri Lanka garantem que todos os suspeitos dos atentados de domingo de Páscoa foram neutralizados. Muito boa noite, este é o jornal. O relatório de execução orçamental aponta para um crescimento das receitas do Estado em 6,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A informação foi avançada durante a sessão do Conselho de Ministros, que aprovou também a desativação do alerta vermelho nas zonas afetadas pelo ciclone Idai e Kenneth. Apesar das adversidades que o país viveu nos últimos tempos, caracterizado por ciclones e cortes no financiamento externo, o executivo moçambicano mostra-se otimista quanto ao grau de execução orçamental no primeiro trimestre do ano em curso. Assim, do ponto de vista de receitas, foram arrecadadas até aqui 49.181,6 milhões de meticais contra 46,208,3% de igual período de 2018. Isto significa, portanto, um crescimento para este período de 6,4% de receitas. Relativamente à despesa, foi já realizada uma despesa de 60.280,6 milhões de meticais contra 54.317,8 milhões de meticais, que corresponde a um crescimento de 7,3%. O Governo anunciou ainda no decurso da 15ª sessão do Conselho de Ministros a desativação do alerta vermelho na zona centro do país. Face, portanto, aos progressos registrados, particularmente na região centro do país, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que determina a desativação do alerta vermelho, tanto particularmente nas províncias assoladas, portanto referimos-nos a Sofala, Manica, Tete e Zambésia. O Governo vai, entretanto, continuar a monitorar a situação e a prestar todo o apoio necessário às pessoas afetadas. Ainda nesta sessão, o Executivo moçambicano aprovou igualmente o decreto que aprova o Estatuto Orgânico da Agência Nacional de Energia Atômica, resolução que ratifica o acordo de cooperação no domínio dos assuntos do mar entre o governo moçambicano e o governo português e apreciou o relatório relativo ao processo de promoções, progressões e mudanças de carreira na função pública. A Comissão Nacional de Eleições não descarta a possibilidade de prorrogar o recenseamento eleitoral por mais uma semana em todo o país. A intenção foi hoje manifestada pelo presidente da CNE, depois de a Renamo ter apresentado várias irregularidades que mancham o processo desde o início. Quando faltam menos de 25 dias para o fim do recenseamento eleitoral, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral registrou apenas cerca de 2.700.000 eleitores, contra mais de 7.300.000 previstos em todo o país. Preocupado com a situação, a Renamo reuniu esta terça-feira com o presidente da CNE para apresentar várias irregularidades que estão a prejudicar o processo. Registramos vários problemas, nomeadamente a não abertura de postos de recenseamento eleitoral em tempo útil ao longo de todo o país. Se olharmos para a província da Zambésia, no seu total, temos cerca de 105 postos de recenseamento eleitoral que foram caracterizados por grandes irregularidades, desde a falta de painéis, a falta de outros materiais para permitir que o recenseamento arrancasse a contento. Na província de Sofala, havia cerca de 149 postos de recenseamento eleitoral
que não funcionaram logo a partir do dia 15 de abril. Abdul Karim ouviu as preocupações do maior partido da oposição e disse que as mesmas eram legítimas. Duas questões muito importantes que criaram-nos esta situação. A primeira são as fontes de energia alternativas, que não estavam nos nossos planos os números acentuados devido, portanto, aos efeitos dos ciclones. Portanto, isso obrigou-nos a refazer a nossa planificação. Por outro lado, a mobilidade das pessoas devido, uma vez mais, aos efeitos dos ciclones. De facto, isto está a criar algumas dificuldades para as brigadas de recenseamento. Assim, para garantir que o processo seja mais abrangente e os cidadãos exerçam o seu direito de votar e de ser eleitos, a CNN antevê uma prorrogação do processo. Os colegas que estão nas províncias devem chegar cá entre sexta e sábado e nós já temos uma projeção para no domingo realizarmos uma plenária. E vai ser em função daquilo que for discutido nessa plenária, daquilo que for o resumo da situação geral do país, que nós podemos pensar se avançamos ou não com uma proposta desta natureza de prolongar ou não mais alguns dias. Mas neste momento não falamos em prolongamento. O recenseamento eleitoral iniciou no dia 15 de abril e deverá terminar a 30 de maio. Já amanhã que a África do Sul vai às eleições, a Comissão Eleitoral da África do Sul garante que está tudo a postos para o arranque do processo de votação pontualmente às 7 horas. Em entrevista à STV, a Comissão explicou ainda que os 2 dias de voto especial decorreram sem sobressaltos. Ao princípio da noite desta terça-feira, quando faltam menos de 12 horas para a abertura dos postos de votação, a STV conversou em exclusivo com uma das 5 comissárias da Comissão Eleitoral Sul-Africana, que garantiu que está tudo a postos para o arranque do processo de votação, concretamente às 7 horas desta quarta-feira, em todo o território sul-africano. We are ready for tomorrow. And part of the reason why we are ready for tomorrow is because in South Africa, before the big day, we have 2 days of special voting. Before that, we have voting of what we call out-of-country voting, so the voting of the diaspora. And all of these opportunities, they help us check if all our systems are working, if things are working, and we can tweak and fix things that are not working properly. A Comissão Eleitoral falou ainda do processo de voto especial que decorreu durante os últimos 2 dias. Segundo a comissária, todas as pessoas que estavam previstas que votassem exerceram o seu direito cívico. I think it went well. I think we've covered most of the people that had applied. We don't have the exact figures. We'll probably have the figures tonight at about 9, 10, thereabouts, when we are going to know who is outstanding and who is not outstanding. A Comissão Eleitoral Sul-Africana garantiu ainda que, em termos de segurança, está tudo garantido para que o processo possa decorrer sem sobressaltos. Entretanto, não existirão muitos agentes da polícia nos postos de votação para que o processo possa decorrer com a maior liberdade possível. Stations that are low risk, have got low risk, will have at least 2 policemen in the vicinity of the station. In areas where we've got high risk, we are going to have more police personnel that are there. But in South Africa, we think that generally we prefer that people can move around without too many policemen on the ground. E a STV está no terreno e a partir de amanhã, concretamente às 7 horas, vai trazer todos os detalhes sobre este processo. As 6ª eleições na história da África do Sul depois de 1994. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, Pretória, para a STV. Mais de 700 mil eleitores sul-africanos foram às urnas ontem e hoje eleger os futuros dirigentes do país através do voto especial. Outros aproveitaram o dia para confirmar os seus dados e certificar-se dos postos onde vão exercer o direito de voto.
Esta segunda e terça-feira foram os dias dedicados ao voto especial nas 6ª eleições gerais na história da África do Sul pós-apartheid. São os dias dedicados aos idosos, aos doentes e a todos aqueles que, por força do trabalho e outras razões, não poderão fazer seus postos de votação esta quarta-feira, o grande dia da decisão. O número de eleitores inscritos para o voto especial representa menos de 3% dos 26 milhões de eleitores. Por isso, as mesas do voto não registraram muita afluência. Esta idosa veio votar acompanhada da sua filha. Devido à idade, não estaria em condições de permanecer nas filas à espera do seu momento de votar. Very, very hopeful. You think that your vote will count, will contribute to improve the things here? Yes, I'm sure. My mom is obviously fairly, she's elderly, so I brought her early today to help her so that she doesn't have to stand in the queue tomorrow. And you will vote tomorrow? Yes, I will vote tomorrow for sure. Já este eleitor preferiu o voto especial porque esta quarta-feira será membro de uma mesa de voto e não terá tempo para exercer o seu direito cívico. I choose this day to be able to assist the voters tomorrow. I'll be assisting voters in one voting station. Outros aproveitaram o dia para confirmar os seus dados nos locais de votação. Muitos mudaram-se das zonas onde recensearam-se. Por isso, só poderão votar apenas para as legislativas. I came to inquire about the registering, just to find out what I needed to do before tomorrow. Okay. Yeah. And what is the answer that you received? I received that today it was only for special votes, so I was actually supposed to come in January, which I missed, so then I can now only come tomorrow to vote, but for national I won't be able to vote for provincial. I've been registered in Cape Town and just to find out exactly the type of form that I'm going to need. Dados da Comissão Eleitoral Sul-Africana dão conta de mais de 22.900 postos de votação como este, que estiveram abertos esta segunda e terça-feira para o voto especial. Os mesmos dados indicam ainda que mais de 774 mil eleitores inscreveram-se para, durante estes 2 dias, poderem proceder ao voto especial. Mas a grande afluência mesmo será registrada esta quarta-feira a partir das 7 horas. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, Pretória, STV. O plano de expropriação de terra sem indemnização, corrupção e crise econômica são as principais questões que vão perseguir o próximo presidente de uma das mais fortes economias de África. A África do Sul realiza esta quarta-feira pela 6ª vez as eleições gerais desde o fim do apartheid. O escrutínio decorre no meio de frustração popular devido ao fraco crescimento econômico que o país tem registrado nos últimos anos. Cerca de 27% da população continua sem emprego e a economia, que costumava crescer em torno de 4% na última década, reduziu para 2%. A África do Sul tem também das piores taxas de desigualdade no mundo, havendo um grande fosso entre os ricos e os pobres, o que cria certo nervosismo na sociedade sul-africana por ver sucessivos governos do ANC que não conseguem resolver o seu problema. Fora do fraco progresso econômico, a África do Sul tem sido assolada por vários escândalos de corrupção que obrigaram o antigo presidente Jacob Zuma a renunciar ao poder em 2017. O novo presidente Cyril Ramaphosa tem envidado esforços para limpar a imagem do partido no poder. Caso o ANC, a Aliança Democrática ou Combatentes da Liberdade Econômica vençam as eleições, o plano de expropriação da terra sem indemnização será outro desafio a ser enfrentado, com cuidado de não se prejudicar a segurança alimentar. Receia-se que a expropriação da terra sem controle crie uma crise idêntica à do Zimbábue, quando grandes farmeiros foram obrigados a entregar áreas extensas à população negra. Os sul-africanos também clamam por melhores condições de energia elétrica após vários apagões e uma série de greves registradas na Eskom, empresa estatal de eletricidade,
que se encontra mergulhada em crise financeira. O académico Simão Nhambi defende que as eleições desta quarta-feira na África do Sul são um teste à legitimidade do ANC e outros partidos libertadores da África Austral. Para Nhambi, mais do que a Aliança Democrática, o partido de Julius Malema é uma grande ameaça para o ANC. Foi através da intervenção da minoria. Simão Nhambi não tem dúvidas que o ANC vai ganhar as sextas eleições gerais na África do Sul, mas o resultado vai ditar o nível de legitimidade que o partido que derrotou o regime do apartheid tem junto da população sul-africana. As próximas eleições é um teste de legitimidade dos partidos políticos, não só do ANC, mas da região. Porque se o ANC, sendo o partido político mais antigo, ainda tem desafios de coesão, não imagino os partidos mais novos que surgiram com os ventos dos anos 60, quão frágeis aos ventos de mudança eles são. Nhambi não vê a atual segunda maior força partidária na África do Sul, a Aliança Democrática, como uma ameaça ao histórico ANC. Qual é o perfil do Mmusi Maimana? Ele é o indivíduo que tem como esposa uma branca. É por isso que dizem os sul-africanos que o Mmusi Maimana é um sold out. É uma pessoa comprada, é uma mão externa que está a cumprir uma agenda externa. Portanto, tendo dito isso, nós não podemos ignorar que o partido da Aliança Democrática representa a maioria parte da classe média e brancos. E quando nós falamos da classe média, estamos a falar de todos aqueles que vivem nas grandes cidades econômicas, nas províncias todas da África do Sul. Mas na sua visão, o partido do antigo membro do ANC, Julius Malema, é a médio e longo prazos uma ameaça para os libertadores da pátria. Foi o Julius Malema, conforme nós dizemos, que dizia: nós precisamos que a terra seja redistribuída sem compensação. O Cyril Ramaphosa, para ganhar a legitimidade política para governar, engrenou na agenda do Julius Malema, porque isso já tinha sido discutido no Litulia House, em Johannesburg, que é a sede da ANC. E Julius Malema sabia disso e usou a agenda interna do ANC para propagar a sua própria agenda individual política. E o povo sul-africano viu isso como uma maravilha. O Tribunal Administrativo diz que o Estado não está a fazer a verificação das quantidades de carvão produzido e exportado. O Tribunal critica ainda a falta de certificação dos custos recuperáveis declarados pelas multinacionais. Na análise da Conta Geral do Estado de 2017, o Tribunal Administrativo lançou um olhar à indústria extrativa, onde constatou a falta de certificação dos custos financeiros reportados pelas multinacionais. Por exemplo, a Sasol reportou em dezembro de 2017 um saldo de custos recuperáveis no valor de 584.721.259 dólares. Entretanto, a conformidade deste valor não foi certificada pela do Estado, uma prática que também se verifica quanto aos outros custos recuperáveis declarados pela Anadarko e Eni, duas petrolíferas que operam na bacia do Rovuma. No seu parecer, o Tribunal Administrativo recomenda a tomada de medidas para a certificação dos custos recuperáveis, o que vai permitir uma melhor projeção e planificação das receitas futuras do Estado na indústria extrativa. Em Tete, o Tribunal Administrativo constatou que as instituições do Estado, nomeadamente o Instituto Nacional de Minas, a Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia e as alfândegas, não fazem a verificação das quantidades de carvão extraídas. É deficiente a interação entre as instituições do Estado intervenientes no processo de mediação do carvão mineral exportado, nomeadamente o Instituto Nacional de Minas, a Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia e a Autoridade Tributária, uma vez que há divergência entre as quantidades do carvão exportado declarado nos relatórios mensais da produção e a informação apresentada pelas alfândegas de Nacala-Porto. O Tribunal Administrativo critica ainda a Autoridade Tributária, o Instituto Nacional de Minas e a Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia de Tete por não estarem a fazer a avaliação dos custos logísticos de transporte do carvão e o respectivo armazenamento no porto, apresentados nos relatórios mensais de produção e a comercialização do carvão.
Esses custos logísticos são descontados ao volume de vendas para se apurar a base tributável do imposto de produção do carvão. E porque não fazem o seu trabalho, as instituições do Estado limitam-se a aceitar a informação apresentada pelas mineradoras. Por isso, o Tribunal Administrativo recomenda que seja feita, de forma periódica, a monitoria, avaliação e inspeção das atividades mineiras, que haja uma maior articulação das instituições do Estado com vista a viabilizar os mecanismos de controle da produção e comercialização do carvão e que seja concretizada a criação e instalação da alta autoridade da indústria extrativa. O relatório e parecer da Conta Geral do Estado de 2017 vai a debate na plenária da Assembleia da República na quarta e quinta-feira. A Anadarko anuncia em meados de junho a decisão final de investimento na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. A informação foi revelada hoje pelo presidente da companhia após um encontro que manteve com o presidente da República, Filipe Nunes. O presidente da República reuniu esta terça-feira com a direção máxima da Anadarko. Após o encontro, o presidente da multinacional norte-americana revelou que em junho será anunciada a decisão final de investimento do projeto de gás natural liquefeito da bacia do Rovuma. Será um passo importante porque dará certeza de investimento. Today, along with President Nyusi, we agreed that we would have a meeting in the middle of June to announce a final investment decision and sanctioning by the government. Um evento que irá ocorrer em Maputo antes do dia 20 de junho, portanto do próximo mês de junho. E prevemos que nessa data seja anunciada toda a informação relativamente aos detalhes do projeto, bem como o cronograma para o início da implementação e o fim, o processo de construção das 2 unidades de produção de gás natural liquefeito. Na ocasião, o CEO da multinacional revelou ainda que a Anadarko manteve encontro nesta segunda-feira com a Chevron, companhia que já tem acordo de compra da Anadarko, embora exista uma outra empresa, a Ocidental, que apresentou uma melhor proposta de compra. Chevron will have the 4 business days that we talked about in our press release to consider the offer they want to make going forward. At this time, we're still under a merger agreement with Chevron and have no reason at this point to believe that anything will be different. Importa referir que já existem os contratos de compra e venda de gás natural a ser extraído na área 1 da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, pelo consórcio liderado atualmente pela Anadarko, que retoma nesta quarta-feira os seus trabalhos de construção que havia interrompido devido ao ataque da sua caravana por insurgentes. Vamos observar um curto intervalo, voltamos já já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Aumentam construções ilegais nos assentamentos informais de Língamo, na autarquia da Matola, atualmente com mais de 200 famílias que estão expostas a vários riscos e sem o reconhecimento das autoridades. Construções com material precário e em terrenos impróprios são as principais características de todas as habitações existentes aqui nesta parcela do bairro de Língamo. Nesta comunidade falta água potável, falta eletricidade. O saneamento do meio é deficitário. As casas de banho são improvisadas. Clavina Alfredo vive há 5 anos e conta como é que chegou a este lugar. Nós invadimos aqui, chegamos aqui, tinha caniço grande, nós capinamos aqui, sentamos aqui. Então agora estamos a sofrer. Quando chover aqui, nós estamos a ficar dentro de água. As crianças ao redor do pilão atraem-se e inocentemente ignoram os riscos que incorrem nestes solos úmidos. Há 2 semanas uma família foi desalojada em consequência do incêndio. Os assentamentos informais de Língamo estão próximos ao terminal de combustíveis, o que aumenta o perigo para estas pessoas. Essa zona aqui é zona perigosa. Estamos perto de rio, estamos perto de muitas coisas, empresa. A demarcação de quintais e ruas é feita através de pneus. Desta fonte tira-se água para lavar a roupa e outros fins. A água para beber já estamos a sair para lá longe lá. Para que tem familiares, primos, o que
Então é que viaja para ir conseguir a água. As ocupações aqui começaram há 6 anos de forma tímida e hoje já se ergueu uma comunidade inteira que conta com centenas de famílias. Estas construções põem em perigo o ecossistema. Nós estamos a criar um desequilíbrio ambiental naquele espaço. As espécies estão a emigrar todos os dias porque não têm condições climatéricas, não têm condições para que elas possam se reproduzir e nós estamos a criar um caos na própria natureza e no próprio espaço do Mangal. Sem gravar a entrevista, o Conselho Autárquico da Matola distancia-se desta situação e fez saber que a área já foi concessionada a um grupo empresarial para a implementação de um projeto turístico e cultural. A empresa de tecnologias Progenit vai participar pela primeira vez na Feira de Tecnologias Mostec e espera divulgar da melhor maneira a sua marca e criar mais parcerias com outros expositores. Pela primeira vez, irá fazer parte da maior feira de tecnologias, Mostec, e a expectativa é grande, porque afinal, Mostec é espaço para visibilidade e troca de ideias. A Progenit é uma empresa que está no mercado há quase 10 anos e a cada ano busca reinventar-se. Apostamos, vamos trazer conceitos novos, conceitos diferentes. A expectativa é mesmo a interação, é mesmo expor aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós temos de bom, que achamos que é de bom, que é a evolução. O nosso tema é mesmo a evolução digital, a transformação. Tem muito a ver com o tema também do próprio Mostec deste ano da edição. Portanto, nós estamos a trazer conceitos que tocam diferentes áreas, mas que tocam esta evolução toda. Sobre a temática da Mostec para esta edição, transformação digital, os desafios da nova era, é para a Progenit uma abordagem importante por tratar de uma realidade atual no mundo das tecnologias. Acho fundamental, acho o ponto e o tema certo para a atualidade em que nós estamos a viver. Tem a questão que deve ser muito tocada e nós por acaso vamos também tocar, que é a questão do crime cibernético, que é algo que está muito caótico. A Progenit buscou formas de estar num mercado desafiador, como o moçambicano, por ser um espaço com limitações. O primeiro desafio é o know-how que nós nos encontramos por parte dos clientes. Muitas vezes nós fazemos as formações, fazemos as investigações, vamos buscar e temos acesso ao equipamento mais atualizado possível e o mercado ainda não permite a adesão a este equipamento. A Progenit é uma empresa que atua em Moçambique na área de informática, mais especificamente em informática e programação. Foi lançado na cidade da Beira o livro intitulado Afonso de Jacama, da autoria do escritor e jornalista Adelino Timóteo. A obra literária relata, ou melhor, retrata o longo percurso da vida de Afonso de Jacama. Com 270 páginas, esta obra literária tece linhas sobre a história de Moçambique no processo da democratização do país e conflito armado entre a Renamo e o governo da Frelimo durante a Guerra de 16 anos. Segundo Adelino Timóteo, autor da obra, o propósito deste livro é fornecer e esclarecer às novas gerações a verdadeira história da Guerra Civil em Moçambique. Em Moçambique tudo é segredo, tudo está escondido. Mesmo aquela verdade que a gente fala todos os dias no muro, no café, ninguém pode saber, é tudo um segredo. Há muita coisa que está no livro já não constitui segredo lá fora, mas no nosso país é um segredo. O exército, em algumas regiões do país, estava cercado, sem logística, sem meios de fazer frente à guerrilha. E o que o exército fazia? Às vezes trocava armas, as próprias armas que recebiam, trocavam por comida. Trocavam com quem? Com os bandoleiros. Mas essas verdades nunca foram ditas.
As verdades que nós sabíamos era que a África do Sul é que dava armamentos, que era a Rodésia que dava armamentos. Adelino Timóteo também pretende ver a sua obra contribuir na formação política e social da juventude e entende que a atual história sobre a guerra civil conhecida pelos moçambicanos já devia ser desconstruída. Para David Simango, presidente do MDM, e alguns membros da Renamo que estiveram presentes no lançamento desta obra, o livro vem defender aquilo que foram os ideais de Afonso de la Gama na luta pela democracia. O Conselho Municipal vai continuar a apoiar essas iniciativas de vários escritores da nossa urbe. E quero aproveitar este momento para parabenizar o Adelino pelo livro, Afonso de la Gama, A Longa Luta em Defesa da Democracia. Por sinal, o Afonso de la Gama é um nacionalista moçambicano e é cá da nossa terra. Obrigado, Adelino, e continua a escrever muito das nossas histórias e sempre se coloque do lado do contra. Muito obrigado. Para mim, reveste-se de grande simbolismo por ter participado junto ao Afonso de la Gama, que foi uma figura muito respeitada por minha parte, por ter sido grande meu professor ao longo da minha infância como na juventude. E ao ver o livro em seu nome, a retratar os seus feitos, o seu percurso, eu sinto-me metido nesse percurso. Para mim, é um livro que me dá posso dizer, uma motivação daquilo que eu sei sobre o nosso presidente. Então, é um privilégio, é uma honra. Vamos olhar o mundo. As autoridades do Sri Lanka garantem que todos os suspeitos dos atentados de domingo de Páscoa foram detidos ou abatidos. O país tenta voltar à tranquilidade após o atentado que matou 257 pessoas. Sri Lanka esteve a dar esforços para retomar a ordem e tranquilidade no país após os atentados de domingo de Páscoa. Esta segunda-feira, a polícia singalesa informou que todos os suspeitos dos atentados terroristas que mataram 257 pessoas foram detidos ou mortos. Além disso, as forças de segurança conseguiram confiscar todo o material explosivo destinado a futuros ataques. Esta informação poderá ajudar a amenizar o clima de medo que chegou a impedir igrejas católicas de fazerem missa aos domingos. Os atentados que visaram 3 igrejas e 3 hotéis foram reclamados pelo Estado Islâmico. As autoridades singalesas dizem que cerca de 140 civis pertencem a este grupo terrorista. Istambul vai repetir as eleições municipais no dia 23 de junho. A medida foi tomada após reclamações do partido do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que havia perdido a maior cidade do país para a oposição. Foram invalidados os resultados das eleições municipais de 31 de março em Istambul, maior cidade da Turquia, que haviam sido vencidas pela oposição, o Partido Republicano do Povo. A medida foi tomada pelo Alto Comitê Eleitoral, que recebeu reclamações do partido no poder do presidente turco Recep Erdogan. O partido AKP disse que houve irregularidades que deram vitória à oposição, mas o partido que havia vencido eleições fala de injustiça. Meus concidadãos, eles tentaram tirar as eleições que ganhamos na noite de 31 de março. Tentaram roubar-nos o nosso trabalho árduo. De qualquer forma, os turcos de Istambul voltam a votar no presidente da Câmara Municipal no dia 23 de junho. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a capital do país irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 20. 29 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima. Inhambane, 28 graus de máxima e 21 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima para Tete e 21 de mínima. No Chimoio teremos uma máxima de 25 graus e uma mínima de 12. 28 graus de máxima para Beira e 22 de mínima. 32 graus de máxima em Quilimane e 21 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixingueira registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 12. 30 graus de máxima para Pemba e 22 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 20 de mínima. Até já.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para lançar um olhar ao desporto. Liga e Costa do Sol empataram a uma bola no derby da terceira jornada do Moçambola 2019. O resumo desta partida para acompanhar noutros blocos informativos. Por ora, o Bahia de Pemba Futebol Clube promete vencer a União Desportiva de Songo amanhã e vai jogar no seu estádio, portanto no estádio municipal de Pemba. Depois de uma derrota com o Desportivo de Nacala, que somou pontos com 2-0, o Bahia de Pemba Futebol Clube prepara-se para receber e vencer a União Desportiva de Songo, que esta quarta-feira joga em Cabo Delgado, a contar para a terceira jornada do Moçambola 2019. O treinador reconhece a grandeza do adversário, mas diz estar preparado para vencer o jogo. Que a minha equipe psicologicamente não estava preparada por causa daquela situação calamitosa que aconteceu. Aí qualquer jogador, depois de uma família viver numa situação daquelas, não fica concentrado. Mas agora a moral já subiu, já aprendemos com rapidez aquilo que aconteceu lá naquele jogo e assim já melhoramos, já minimizamos as situações que nos criaram dificuldades lá e assim amanhã vamos entrar para ganhar o jogo. Para vencer o jogo, o treinador conta com o desempenho dos jogadores, mas considera indispensável a presença dos amantes de futebol que são esperados no estádio municipal de Pemba. Esperamos que eles venham em massa para tentar puxar a equipe. Agora estamos a falar da província, não da equipe. Estamos a falar da província, então as pessoas venham aqui não para vaiar os jogadores, mas pelo menos para dar força, as pessoas correrem até onde puderem. O último treino do Bahia de Pemba Futebol Clube foi realizado no estádio municipal de Pemba, que volta a acolher jogos do Moçambola cerca de 5 anos depois de Cabo Delgado ter perdido o seu representante no Campeonato Nacional de Futebol. Já o Teste África diz que está preparado para vencer esta quarta-feira no campo da Soalpo, o Têxtil de Pungui, em jogo da terceira jornada do Moçambola 2019. Treino duro, combate fácil. É com esta doutrina militar que os fabris do Planalto estão a guiar-se para defrontar o Têxtil de Pungui. Aleixo Fumo, treinador do Teste África, diz que está a fazer de tudo para recuperar o seu orgulho ferido no último jogo de domingo na Beira, onde perdeu diante do ferroviário local por 2 bolas sem resposta. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, o Teste de Pungui vai nos colocar muitas dificuldades, mas a nossa determinação é de fazer tudo, mais alguma coisa para podermos conseguir sair daqui ao fim do jogo com os 3 pontos. Faltaram golos no Chivev, que trabalho está a ser desenvolvido para que amanhã não aconteça o que aconteceu na Beira? Sobretudo tentar instalar um bocadinho mais de crença, de confiança nas capacidades que o grupo tem, porque mostrou que tem essas capacidades, haver um bocadinho mais de serenidade em momentos cruciais do jogo. Além de Maré, o ponta de lança, outros 2 jogadores estão lesionados e esta quarta-feira não farão parte do jogo. Aleixo Fumo diz que isso é de menos e garante que haverá bom espetáculo de futebol na Soalpo diante do Têxtil de Pungui, que ainda não sentiu o sabor de vitória no Moçambola. Bom, o nosso lema é os que estão disponíveis são esses, não nos preocupamos com aqueles com os quais não podemos contar, gostaríamos de contar com todos, mas a nossa preocupação é sempre com aqueles que estão prontos e com esses é que nós vamos, portanto, para a luta e contamos com esses para conseguir aquilo que queremos. O Teste África ocupa a 10ª posição na tabela classificativa, que tem em primeiro lugar o bicampeão em título, União Desportiva de Songo, que soma e segue com 6 pontos. Mais de 700 participantes, entre atletas, treinadores e acompanhantes, irão compor esta segunda-feira em Inhambane a 21ª edição de Jogos Desportivos Escolares a nível provincial. Foi uma cerimónia concorrida que contou, para além dos alunos, professores, técnicos, governos distritais e provincial. Também fizeram-se presentes os pais encarregados de educação. Os 14 distritos, um a um, foi-se apresentando e foi um total desfile. Notas culturais também fizeram parte da animação. Na ocasião, o secretário permanente provincial sublinhou a importância da prática desportiva. O 21º Festival Provincial de Jogos Desportivos Escolares, de que hoje temos a oportunidade de participar e rever as habilidades esportivas dos nossos educandos,
tem um significado especial no sistema de educação do nosso país. Para além de contribuir para a formação integral dos nossos alunos, promove a massificação desportiva, concorre para enquadrar devidamente os alunos com aptidões desportivas, promove a unidade nacional, o espírito de tolerância e de solidariedade. Coube a titular da pasta da Educação e Desenvolvimento Humano explicar as diversas modalidades que serão praticadas para o apuramento provincial à fase nacional Manica 2019 no Festival dos Jogos Escolares. Foram realizadas competições com os distritos em 4 zonas nas modalidades que passo a citar: futebol, atletismo, jogos tradicionais e xadrez, bem como a realização do campeonato interdistrital nas modalidades de salão, nomeadamente handebol, basquetebol, voleibol, em ambos os sexos, dos quais resultou a composição numérica de cada delegação distrital que assistimos o seu desfile no início desta cerimónia. As disputas entre os distritos para o apuramento provincial irão decorrer até sexta-feira. A informação volta dentro de instantes pela porta da STV Notícias. Não perca lá mais adiante na grelha da STV e STV Notícias, o Linha Aberta. Boa noite.